Oi, hoje é a resenha do romance Dois Irmãos, de Milton Ratum. Zana e Halim, dois descendentes de libaneses, decidiram se casar depois de uma paixão repentina, principalmente cultivada pelo flerte de Halim. Ele, um caixeiro viajante, e ela, filha de um dono de restaurante árabe. O amor entre os dois se consolidou e o casamento se fez, e assim nasceu um desejo bem particular em Zana. Ela disse para ele: Halim, quero ter filhos. 3 filhos. E logo de cara vieram os gêmeos Yahub e Omar. E para completar aquela trinca desejada, surgiu anos depois a Hania. Mas o que pesou para aquela família foi a disputa entre os dois irmãos gêmeos, que se iniciou praticamente assim que nasceram. O primogênito Omar nasceu um tanto quanto frágil, então Zana passou a ter muitos cuidados para com ele, deixando um pouco de lado Yahub. Os dois cresceram com essa diferenciação dada pela mãe, passaram a infância, começaram a adolescência, e cada vez mais essa animosidade entre os dois foi crescendo e ganhando outros motivos. Claro que até uma namoradinha da infância serviu para eles brigarem. Dois Irmãos foi publicado no ano 2000 por Milton Ratum. Esse é o segundo livro do autor, depois de um hiato de 11 anos. Em 1989 ele publicou Relato de um Certo Oriente. E é um livro, aquele primeiro, que se conecta muito com este segundo. De certa forma, há muitas conexões entre as duas obras, embora não seja uma história continuada. Essencialmente são histórias familiares, com todos aqueles conflitos que podem surgir dessa formação. Basicamente todo o livro está focado no amor entre Halim e Zana e na inimizade entre os dois irmãos. Começando aí um dos primeiros contrapontos que a gente encontra aos montes aqui nessa obra. Se o filho Omar é tido como um vagabundo, Yahub é tido como um profissional. Se um é tido como irresponsável, o outro é pura seriedade e objetividade. Enfim, sempre eles estão em lados opostos. Os pais também, enquanto que Halim pensa mais no sexo com sua esposa, Zana pensa mais na sua maternidade. Um outro grande personagem aqui de Dois Irmãos é Manaus, a cidade onde acontece a história, praticamente toda ela. Podemos observar através das décadas que vão passando como a capital do Amazonas vai se degradando ao longo dos tempos e, consequentemente, também aquela família. Milton Ratum é um manauara, então ele está falando sobre algo que ele conhece bastante. Mesmo assim, a gente não pode caracterizar esse livro como uma escrita regionalista. Muito pelo contrário, os temas expostos ali dentro da família são temas universais. Conflitos familiares onde as pessoas não conseguem se amar de maneira simples, ou conflitos históricos do Brasil que também vão afetando de certa forma o dia a dia daquela família. Uma característica importante do livro, assim como era no anterior, é o narrador. Enquanto que no primeiro eram vários personagens que narravam a história, aqui não, é apenas um, mas também com um certo detalhe. É uma história de memórias e no começo o narrador se vale do que outros personagens lhe contam, do que eles vivenciaram sobre aquela história específica daquela família. Depois, ao passar das décadas, ele mesmo começa a narrar a partir do seu ponto de vista. Ou seja, ainda são vários personagens narrando essa história, mas sempre pelo filtro deste narrador principal, que no começo a gente nem sabe quem é. Às vezes a gente não sabe nem se é um homem ou uma mulher. Isso aos poucos vai sendo revelado
E somente lá no final é que a gente descobre até o nome deste narrador e sua relação com essa família. É através desse narrador que a gente consegue entender o sentimento que é viver dentro dessa união familiar sempre confusa, que ninguém se entende. Há uma busca de identidade dele que é refletida de todos os personagens que habitam aquela casa. Halim, Zana, Yahub, Oma, Raina e também a empregada da casa, a Índia, Domingas. Todos vivem praticamente uma dualidade que permeia toda a história, como eu já comentei anteriormente. Minha avaliação foi um pouco conflituosa no começo, porque, não sei se vocês lembram, no começo de 2016, a Rede Globo lançou uma minissérie baseada nessa obra, feita pelo Luiz Fernando Carvalho. Sabendo da exibição, eu procurei ler o livro um pouco antes, porque eu queria evitar uma tradicional coisa que acontece comigo, que é eu conhecer uma obra literária primeiro no formato audiovisual, e depois quando eu vou por original eu fico sabendo muito da história, muito spoiler, eu quis evitar isso. Decidi que leria o livro antes, só que eu fui adiando, e quando eu vi já estava quase na hora de começar a exibição da minissérie. Comecei a ler praticamente 2 dias antes e li a toque de caixa alguns capítulos. Depois que li alguns, falei, no primeiro capítulo da minissérie não vão me alcançar, né? Acabou que me alcançou, então eu fiquei meio no desespero entre muita coisa eu não sabia e algumas coisas eu já sabia durante a exibição na telinha. Mas mesmo assim, o que importava mais para a história não foi afetado, que era realmente o narrador, um dos personagens mais importantes do livro. Eu não acho muito que os irmãos gêmeos são os protagonistas. Tanto que um deles some durante uma certa parte do livro, ficando só um deles. É uma coisa bem estranha até. Inclusive, o ponto que muita gente frisa nessa história, que é a dualidade, eu acho que ela não existe. Sempre se diz algo assim, amor versus ódio. Isso a gente encontra na história. Ou amor versus sexo. Ou decadência versus progresso. Ou liberdade versus falta de liberdade, a ditadura militar, era Vargas, tudo a gente encontra aqui. Sempre dualidades. Mas não, eu não acho que o livro fala sobre rivalidades, dualidades. Eu acho que o tema principal é o que é complementar. Então, aqui a incomunicabilidade é o que é principal a ser destacado o tempo todo. Os personagens não se comunicam, eles não se realizam. E mesmo quando eles se comunicam, o entendimento ou a tradução não acontece. Na verdade, os dois irmãos e o que se completa é a palavra e o... Entre os irmãos é evidente esse conceito que eu falei de palavra e silêncio. Entre os pais também acontece isso. Palavra e silêncio não são coisas antagônicas, na verdade elas se completam, porque a comunicação se faz de palavras e silêncio ao ritmo que dá vida. Não existência de pedaços distintos. Isso é uma história que passa por décadas, a gente percebe o ritmo, até a repetição das coisas. Como eu falei antes, praticamente só há um fiapo de história, vamos assim dizer. Isso não chega a ser uma crítica ao texto do Milton Ratum, mas a história realmente é simples, é apenas o conflito entre os dois irmãos, porque eles não se batem, eles se odeiam por coisa que nem se sabe praticamente. Embora, claro, eles saibam que o amor da mãe para um e menos para o outro é um grande motivador, né? O tom pessimista da história também é uma constante. Logo no primeiro capítulo do livro a gente já sabe que um personagem importante morreu. Claro, a história vai retroagir, a gente vai entender como tudo levou aquilo. Minha avaliação de Dois Irmãos, eu gostei bastante do livro e também da experiência de acompanhar a leitura junto com a minissérie. Não chegou a atrapalhar muito,
uma coisa aqui e ali, mas o grosso do livro eu peguei totalmente antes de ver a versão audiovisual, que foi a minha intenção. A grosso modo, não acontecem muitos acontecimentos diferentes aqui nesse romance. Basicamente, há o conflito entre os dois irmãos e a tendência entre a mãe ficar do lado de Omar e o pai ficar do lado de Yaqub. Há um grande esforço do Milton Ratum em manter personagens aqui e ali para que eles possam contar depois ao narrador que conta a história sobre o que aconteceu de fato naquelas situações e eventos do passado. Praticamente todos os personagens contam alguma coisa para o narrador para que ele possa entender aquela situação familiar e daí tirar uma tradução que possa servir para ele mesmo, que também está sempre em conflito. Algumas coisas que eu não gostei aqui do livro, por exemplo, o narrador, que é tão importante, ele comete uma certa falha que eu não gosto muito em livros. Ele adianta o que vai acontecer muitas vezes e já fica sabendo que tal personagem vai morrer. Mas tudo bem, é uma história de família que passa por décadas, tudo bem, a gente sabe que eles vão morrer, né? Principalmente como é uma história de decadência, mas mesmo assim, sei lá, ele podia não dizer tão francamente quem vai morrer, né? Outra coisa que eu notei é que há uma pontuação muito grande dos eventos históricos que vão afetando a vida ali em Manaus. Lá para o final do livro começa a rarear esses eventos e começam a afetar menos a história. Como era uma característica tão marcante ali do texto, eu senti falta de lá no fim, poxa, cadê? Não importa mais o que acontece no mundo? O maior sentimento que a gente compreende ao ler esse texto é a angústia em que vivem os personagens. Eles dizem qual é o problema, eles dizem qual é a solução do problema, mas ninguém parece ouvir. Na verdade, ninguém quer consertar. Muitas vezes, enquanto li o texto, eu ficava com a sensação de querer esganar os personagens para que eles falassem da maneira mais correta para os outros o que eles querem. Muitas vezes eu achava que o livro era perfeito, mas depois dava uma rateada, uma ralentada, mesmo com altos e baixos. Dois Irmãos é uma leitura muito agradável e dá para aproveitar bastante esse texto, até um pouco difícil de ler, mas que é gratificante ao final. Minha nota é fácil, 4,5 asteriscos. Bom, é isso, aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal, isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco e até mais!